Muito bem, meus caros. Hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito deste livro, O Caminho Crítico, do Northrop Frye. Bom, mas antes de falar do livro, eu acho que é importante dizer o que o Frye representa. Ele foi uma das vozes mais influentes e originais da crítica literária do século XX. E o trabalho dele surge no momento em que a crítica literária se encontrava aí fragmentada entre múltiplas tendências e correntes teóricas. Bom, e o Frye revolucionou o modo como nós compreendemos a literatura com a sua famosa obra Anatomia da Crítica, originalmente publicada em 1957, quando ele então se estabeleceu como um contraponto vigoroso, um contraponto realmente corajoso às escolas dominantes do seu tempo, como o New Criticism americano, e também as abordagens marxistas, psicanalíticas e historicistas. A originalidade do pensamento do Northrop Frye consiste na sua tentativa de desenvolver um sistema coerente e abrangente para o estudo da literatura, baseado não em teorias extrínsecas, como a psicologia, a história social ou a biografia, mas na própria natureza da literatura e nas suas estruturas internas. A abordagem dele se destaca pelo reconhecimento de padrões recorrentes na literatura, que ele denominou de arquétipos, e pela ênfase na literatura como um universo interconectado, um universo autônomo, de significado que, assim, não pode ser reduzido aí a meras expressões individuais e muito menos a documentos históricos. Enquanto muitos críticos defendiam a especialização e a análise isolada de obras específicas, o Frye ousou ir na contramão e propôs uma perspectiva abrangente, se voltando aí para uma visão totalizante da literatura como um organismo vivo. Ele reconhecia, inclusive, a necessidade de recuperar uma leitura que fosse capaz de unir as obras individuais de maneira a revelar as leis internas que organizam o vastíssimo corpo da tradição literária. Essa tentativa de encontrar um sentido estrutural profundo na literatura não era apenas teórica, não, era também uma resposta à crescente fragmentação cultural que ameaçava reduzir o estudo das humanidades a um mosaico disperso de métodos e interesses desconexos. O Frye acreditava que a literatura poderia oferecer um caminho para a unidade da cultura e que isso então restauraria uma perspectiva mais ampla e vital sobre a própria experiência humana. Essa concepção, ela faz do Frye uma figura ao mesmo tempo clássica e ousadamente moderna. Ele foi clássico no seu desejo de organizar e sistematizar a experiência literária. E ele foi moderno na sua consciência de que, assim, essa tarefa ela precisava ser realizada num mundo, um mundo cada vez mais plural e cada vez mais descontínuo. Então a sua proposta era a de restaurar aí um centro de gravidade para os estudos literários, sem ignorar a complexidade e a riqueza da tradição. E este livro aqui, O Caminho Crítico,
que foi publicado originalmente em 1971. Bom, este livro representa um momento da maturidade do Frei. E aqui, nesse livro, ele aprofunda e ele expande as suas ideias e confronta as suas ideias com as questões culturais e sociais do seu tempo, além também de refinar os seus conceitos. Ao mesmo tempo metodológico e filosófico, né, e prático e especulativo, O Caminho Crítico, este livro, propõe um percurso rigoroso para o estudo da literatura e também uma reflexão sobre a sua função dentro do conjunto da experiência humana. Esse livro nasce também de uma experiência intelectual muito pessoal do Frei. Aliás, a obra toda dele nasce dessa experiência. Aproximadamente 25 anos antes, o Frei havia mergulhado intensamente nas profecias visionárias do poeta William Blake. Uma experiência que ele descreve como se ele tivesse se perdido numa floresta escura, cheia de símbolos e de visões desse poeta inglês. E para ele, o contato profundo com a imaginação poética do Blake exigiu depois a construção de um método claro, que permitisse não só compreender o universo simbólico do William Blake, mas também orientar o estudo da literatura como um todo. E O Caminho Crítico nasce exatamente desse desejo: oferecer a leitores e críticos um mapa confiável para atravessar essa selva escura e densa da criação literária. No centro do projeto intelectual desenvolvido no Caminho Crítico está a afirmação categórica de que a crítica é a teoria da literatura e não um elemento menor e dispensável em sua prática. Então, assim, é uma definição precisa. E essa definição, por meio dela, o Frei propõe uma revalorização da crítica. Ela não é uma atividade secundária, nem é aí um mero comentário servil à criação literária. E muito menos deve ser confundida com análises sociológicas, psicológicas ou políticas aplicadas aí às obras de arte. Não, para o Frei, a crítica é uma disciplina rigorosa, com seus próprios métodos, princípios e finalidades. A crítica literária, ela precisa compreender a literatura nos seus próprios termos, respeitando a sua especificidade como forma de expressão humana. E isso significa que o crítico não é, como às vezes se imagina, um criador frustrado, nem tampouco um cientista social aí disfarçado de estudioso da arte. Nada disso. O verdadeiro crítico é aquele que reconhece a literatura como um campo autônomo do conhecimento. Uma construção simbólica que exige ser interpretada a partir das suas próprias estruturas internas. Para deixar claro o que o Frei rejeita, ele ironiza abordagens críticas que, a seu ver, deformam a natureza da literatura. Ele exemplifica aí mostrando como interpretações biográficas ou psicanalíticas, elas podem gerar e acabam gerando resultados realmente absurdos. Aliás, como nós cansamos de ver ainda hoje, quando a gente lê aí certas interpretações semióticas ou políticas, que são verdadeiras viagens alucinatórias, Quer dizer, para o Frei, essas interpretações, elas são exemplos assim de uma total incapacidade
para ouvir a obra literária na sua singularidade, substituindo o conteúdo produzido pelo escritor por teorias extraliterárias impostas de fora. E uma das contribuições mais didáticas deste livro aqui é a identificação dos dois erros opostos que podem desviar a crítica literária do seu verdadeiro caminho: o sofisma centrífugo e o sofisma centrípeto. O sofisma centrífugo consiste na tendência de buscar o significado da literatura fora da própria literatura, em fatores externos, como a biografia do autor, o contexto histórico em que ele viveu, as condições sociais ou as estruturas do inconsciente, etc. Quando o crítico se deixa dominar por essa tendência, a obra literária perde a sua autonomia e passa a ser tratada como um sintoma, como um documento, como um reflexo, e não como criação estética genuína. O Frei observa com perspicácia que, embora teorias psicológicas ou políticas até possam explicar fenômenos das suas respectivas áreas, não, nenhum fato literário pode ser explicado por outra coisa que não seja a teoria literária. Em outras palavras, a literatura precisa ser compreendida pela literatura. Os seus próprios elementos, a sua forma, os símbolos, os mitos, a sua linguagem, eles constituem um material legítimo da crítica. E quando o crítico abandona essa premissa e cede ao sofisma centrífugo e trai a natureza do objeto que ele pretende estudar, bom, dá tudo errado. No extremo oposto está o sofisma centrípeto, que ocorre quando a crítica não se separa adequadamente da experiência imediata e pré-crítica da leitura. Nesse caso, o crítico se transforma num avaliador movido pelos seus gostos pessoais, pelos seus preconceitos, pelas ansiedades que são próprias da sua época. E ao invés de buscar compreender a obra na sua estrutura interna e no seu valor duradouro, o crítico julga seguindo modas, seguindo ideologias passageiras ou seguindo os seus próprios sentimentos. Quer dizer, e a solução que o Frei propõe é muito clara. A crítica precisa navegar com firmeza entre esses dois extremos. Ela deve desenvolver um sentido histórico dentro da própria literatura, entendendo como os gêneros, como os mitos, os arquétipos se formam, se transformam e vão se entrelaçando ao longo do tempo, sem cair na tentação de diluir a especificidade estética de cada texto. O Frei defende que a literatura cria a sua própria linhagem, as suas próprias tradições internas, as suas próprias metamorfoses. E é essa história literária, e não a história política ou social em si, que o crítico precisa aprender a reconhecer. Bom, essa concepção da crítica como uma disciplina autônoma, rigorosa, e que respeita a natureza da literatura, bom, ela é ainda hoje uma das contribuições mais profundas e inspiradoras do Frei para todos aqueles que se iniciam no estudo da teoria literária. O Frei insiste que o crítico ideal não deve perder a sensibilidade que permite uma adesão emocional à obra. Quer dizer, a capacidade de rir, de chorar, de se maravilhar.
mas ele também deve desenvolver a consciência crítica que permite compreender como esses efeitos são produzidos. A crítica autêntica é aquela que, sem trair o prazer da leitura, ilumina as suas estruturas e as suas estratégias, enriquecendo e não empobrecendo ou diminuindo a experiência estética. O Frei ilustra essa posição de maneira admirável quando ele afirma que a função da crítica é reconstruir a espécie de experiência que nós podíamos ou devíamos ter tido quando lemos. Mesmo diante de obras difíceis, fragmentárias ou sombrias, a crítica pode e deve nos ajudar a recuperar, pelo menos em parte, a intensidade da experiência estética que a obra pretendia provocar. Essa concepção da crítica como um esforço de reconstrução sensível da experiência estética, é uma das grandes lições que o Frei oferece, inclusive aos leitores iniciantes. Longe de afastar o leitor da literatura, a crítica verdadeira o aproxima ainda mais da sua essência, mostrando que compreender é também aprofundar o prazer, é também intensificar a emoção, é também expandir a imaginação. Assim, a crítica não se opõe ao encantamento da literatura. Não, a crítica é uma maneira de preservar e renovar esse encantamento, mantendo vivo o poder transformador que as palavras têm. Nas páginas finais deste livro, O Caminho Crítico, o Frei elabora uma visão profunda e original da relação entre literatura, sociedade e o que ele denomina de o mundo da imaginação. Essa parte do livro ela é especialmente luminosa, porque nela o Frei articula uma resposta ao ceticismo moderno, no que se refere à utilidade da literatura, mostrando que a função dela é mais essencial do que jamais poderia parecer. Quer dizer, para o Frei, a literatura ocupa um lugar único na cultura humana. A literatura não é uma simples reprodução da realidade cotidiana, nem é uma abstração filosófica ou religiosa. Não, a literatura cria um terceiro espaço, o espaço da imaginação, onde nós podemos experimentar alternativas à realidade existente, repensar as nossas relações com o mundo e com as outras pessoas e vislumbrar novas formas de ser e de conviver. O Frei observa que a literatura ela desempenha um papel libertador. Ela nos permite conceber uma sociedade em que o compromisso com interesses parciais é superado por uma visão mais ampla da condição humana. A literatura rompe com as prisões das ideologias limitadas e nos conduz a uma percepção mais abrangente e generosa da existência. O Frei mostra como a literatura ela reflete de maneira extraordinária tanto o mundo de onde nós fugimos, quanto o mundo para onde nós queremos fugir. Essa duplicidade é central para a experiência literária.
A literatura, ela não retrata apenas o que é doloroso e falho na realidade. Não. Ela também projeta possibilidades de vida que sejam mais plenas, imaginando mundos onde a tensão entre liberdade e necessidade social, bom, ela pode ser de alguma forma harmonizada. O mundo da imaginação, portanto, não é uma simples fuga da realidade, não, mas é uma lente poderosa para compreender a realidade e talvez também para transformá-la. Através das narrativas e dos mitos, dos símbolos, das metáforas, a literatura nos oferece vislumbres de uma ordem diferente, né? Não necessariamente realizável, mas profundamente desejável. Essa concepção do Frei é de uma riqueza imensa, né? Ao contrário de tantas visões contemporâneas, né, que entendem a arte apenas como um instrumento de denúncia ou de propaganda, né, o Frei afirma a arte como a encarnação de uma esperança estrutural. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança consciente da complexidade e da dor que existem na realidade e, ainda assim, determinada a sonhar com outras ordens possíveis. O impacto deste livro, O Caminho Crítico, né, e da obra inteira do Frei, né, na crítica literária, na teoria literária, bom, o impacto é imenso, né? A sua abordagem sistemática, a sua ênfase nas estruturas internas da literatura e a sua visão da crítica como disciplina autônoma influenciaram e influenciam gerações de estudiosos, de professores, de leitores atentos, transformando o nosso entendimento da literatura e do seu papel na cultura. E a importância do pensamento do Frei, bom, ela se manifesta de maneira, eu diria que de maneira particularmente viva no nosso tempo atual. A sua crítica às abordagens reducionistas que subordinam a literatura a agendas extraliterárias, sejam elas ideológicas, sociológicas ou políticas, bom, ela permanece muito pertinente. Em uma época, né, na qual a crítica literária frequentemente se dissolve em análises de contexto, de identidade ou de engajamento social, o Frei oferece um antídoto para tudo isso. A insistência serena e firme de que a literatura possui uma lógica interna, um universo simbólico próprio que precisa ser compreendido e respeitado. A visão do Frei sobre o poder da imaginação literária como uma força transformadora ressoa profundamente nesta nossa época de crises, de relativismo e de incertezas. Em tempos marcados por pragmatismos utilitários e polarizações ideológicas, o Frei nos lembra que a literatura é um espaço de liberdade, um lugar onde a mente humana pode exercitar com plenitude as suas capacidades de invenção, de crítica e também de esperança. Então, O Caminho Crítico, este livro permanece não apenas como um marco na história da crítica literária, mas como um texto vivo, provocativo e profundamente inspirador. Ele continua a desafiar as nossas percepções, a expandir os nossos horizontes de compreensão e a renovar a nossa sensibilidade para a beleza e a complexidade do mundo.
O Frei nos convida a restaurar a imaginação no centro da nossa vida intelectual e afetiva, para redescobrir na literatura um instrumento de liberdade, um instrumento de lucidez e de esperança. A sua defesa eloquente da imaginação literária e da crítica autônoma, né, não é só relevante, não. Eu diria que ela é urgente. Atravessar o caminho crítico que o Frei traçou é muito mais do que estudar literatura. É aceitar o convite para uma jornada em direção aí a uma forma mais alta de consciência. Uma consciência que reconhece a força criadora do imaginário humano como um dos maiores tesouros da nossa civilização. É isso, meus caros. Um abração para vocês.